Como é que foi essa semana de Congresso? Muitas ou poucas deliberações? Deliberações até que não muitas. Infelizmente, na terça-feira, depois que os assuntos que tinham um certo consenso, ou pelo menos um consenso de poder votar contra, né? Tinha a discussão das eólicas, essa pauta verde, algumas coisas, tinha uns jabutis lá que nós conseguimos tirar de muita coisa, não conseguimos tirar todos, mas tiramos alguns. Mas, para surpresa dos deputados, bem já tarde da noite, depois de 2 vezes a comissão tendo, a mesa tendo informado ao plenário que seria encerrada a sessão, outros assuntos foram trazidos à baila, muitos deputados já tinham saído, e esses assuntos foram sendo votados até 1h da manhã. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Isso não é compatível com a importância, né, da Casa Legislativa, da Câmara Federal. Você avisar para os deputados, não, acabou, pode ir embora. Aí uma parte das pessoas vai embora e não vou retomar a pauta. E retoma a pauta e vota um monte de coisa que não estava previsto para votar. Mas, enfim... Parece que foi uma prática até usual, apesar de realmente não ser compatível, mas parece que aconteceu muito esse ano, né, deputado? Pois houve uma alteração ainda no governo do presidente Bolsonaro, houve uma alteração na Câmara, do regimento interno da Câmara. E muitas das regras que permitiam você discutir, ou até, de certa forma, obstruir, muitas dessas regras foram mudadas, sob o argumento de que isso daria celeridade, mas ao utilizar esse argumento da celeridade, você também está causando, ao mesmo tempo, uma perda da função legislativa, ou seja, cria-se um sistema de rolo compressor em que o parlamentar, ou os parlamentares em geral, perdem relevância de forma substantiva. E isso é muito ruim. A população elege o deputado para ele poder legislar. Quando uma alteração regimental subtrai essa capacidade de legislar dos deputados como um todo e transfere para a mesa diretora, no fundo você está negando a vontade popular. E o que a gente teve nesses jabutis que passaram aí até 1h da manhã? Olha, teve, infelizmente, muita coisa, mas talvez as mais relevantes sejam aquelas relacionadas às subvenções, né? O Brasil é o lobby das subvenções. Então, o pessoal que é dono de termoelétrica arranja jeito de meter jabuti para subvencionar termoelétrica. O pessoal que tem sistema de gás, mesma coisa no gás. O outro que é ligado, por exemplo, a combustíveis fósseis, carvão. Quer dizer, essa, por exemplo, foi uma das questões muito debatidas lá na Câmara, né? E, enfim, teve várias outras coisas, agora não me lembro de cabeça, mas que foram sendo colocadas já nesse período que os deputados foram avisados de que não teria mais sessão e, para nossa surpresa, a sessão continuou, como se nada tivesse acontecido. Pois é. A gente começou já aqui a nossa conversa, mas eu quero fazer um início formal, apresentar aqui o deputado Ricardo Salles, que está sempre colaborando com as apurações do Diário do Poder. Deputado, obrigada, tá, pela sua atenção hoje mais uma vez. A gente vai aqui ter uma conversa, né, um bate-papo como esses que a gente tem em off agora com os nossos leitores aqui acompanhando esse desdobramento do dia a dia do seu trabalho no Congresso e as aspirações também aí para o futuro na política. Muito bem, obrigado pelo convite. Deputado, a gente ouviu durante esse ano várias repercussões a respeito da sua pré-candidatura, né, à Prefeitura de São Paulo. A gente teve, por último, uma declaração do ex-presidente Bolsonaro dizendo que deseja que o senhor se torne o prefeito. Como é que está agora o cenário no PL em relação a esse debate? Bom, o presidente adotou uma posição muito clara, que vai no seguinte sentido. Primeiro, ele não apoiará, nem ele, nem seus filhos, nem os deputados do nosso grupo bolsonarista, não apoiaremos o Ricardo Nunes. Ponto. Segundo, ele gostaria que eu fosse candidato a prefeito pelo PL, que é o partido que eu fui eleito, é o partido que ele também está, que estão esses deputados, enfim. E, portanto, inclusive nessa semana,
o presidente Bolsonaro deixou claro, o presidente Valdemar, essa sua ideia, essa sua vontade de que eu seja candidato, sim, a prefeito, com o apoio dele, mas no PL. Em não sendo possível fazê-lo no PL, que me seja dada aquela carta de anuência para poder mudar de partido e concorrer por outro partido, também com ajuda, com apoio do presidente Bolsonaro, dos seus filhos e dos deputados do nosso grupo bolsonarista, tanto no espectro de deputados federais quanto de deputados estaduais. Certo. Eu sei que há, deputado, um movimento de parlamentares que aderiram aí a essa articulação pela viabilidade do seu nome, né? A gente percebe que o deputado Mário Frias, por exemplo, tem se movimentado bastante também nesse sentido. Zuco, Gustavo Gayer, como é que o senhor percebe aí essa organização? Porque me parece que o que os deputados querem evitar é que o senhor saia do partido para viabilizar sua candidatura. Ninguém quer o senhor fora do PL. Pois é, mas eu entendo, até agradeço muito esses que você falou e outros, como a Bia Kicis, vários deputados que têm se engajado nessa discussão, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, enfim, vários deputados têm se engajado para tentar convencer a cúpula do PL de que o meu nome era o nome para concorrer. Acontece que o presidente Valdemar tem uma opinião diferente, e ele entende que o melhor caminho, que é o caminho que o Tarcísio também defende, que seria apoiar o Ricardo Nunes. Qual é a nossa posição? Desses deputados, inclusive vários estaduais, né, Gil Diniz, o próprio Eduardo Bolsonaro, Lucas Bov, enfim. A nossa posição é de que o Ricardo Nunes, e é a do presidente Bolsonaro também, o Ricardo Nunes não nos representa. Ele não é um candidato de direita, nunca foi e nunca será. Tanto que em 2022 ele não apoiou o Bolsonaro, e mesmo neste ano de 2023, quando ele achou que não havia nenhum outro candidato concorrendo, ele simplesmente deixou transparecer aquilo que é a sua realidade, de que ele não é bolsonarista e não vai abraçar a direita, nem o Bolsonaro, nem os conservadores. Ele quer os votos, mas ele não quer proximidade. E nem poderia. Né? Um prefeito que tem Marta Suplicy, né? Que tem Soninha, que tem vários nomes de esquerda conhecidos dentro da sua administração, vários. Poderia citar uma dúzia aqui. Né? Então, ele governa como aquilo que eles são. O partido dele, o MDB, é base do Lula. Então, como é que ele pode querer ser o candidato da direita em São Paulo, estando num partido que é base do Lula, estando com diversos secretários municipais de esquerda, historicamente de esquerda, ligados ao Lula? Né? Então, isso sob o ponto de vista estritamente político. Para além do ponto de político partidário, né? Além do ponto de vista estritamente político partidário, você tem um outro problema. É um prefeito que está mal avaliado, uma administração ruim, muito ruim. Esse exemplo aqui da queda de árvores na cidade de São Paulo explicitou o despreparo desse prefeito para lidar com as questões. O cara não sabia nem o que era contribuição de melhoria, uma coisa básica de administração municipal. Por outro lado, ele tem uma ligação com todos esses grupos que dominam a cidade de São Paulo há muitos anos. Foi esse grupo político, vindo lá da Câmara dos Vereadores, que domina a máquina pública de São Paulo há tantos anos, que o colocou de vice do Bruno Covas. Coitado do Bruno, nós sabíamos que estava muito doente e tudo, e o pessoal fez um cálculo político, colocou o Ricardo lá. Porque, muito provavelmente, o que infelizmente aconteceu, o Bruno não aguentaria, não sobreviveria, e ele ficaria aí continuando o jogo que tinha sido traçado por essa turma toda. Além disso, né, ele não reúne consigo as qualidades de uma pessoa que fale bem, que defenda, que tenha coerência e consistência de princípios e de posicionamentos, inclusive para enfrentar o Guilherme Boulos, que representa tudo que nós não concordamos. Tudo. O Guilherme Boulos é uma ameaça tremenda para a cidade de São Paulo. E o Ricardo Nunes não tem capacidade de enfrentá-lo, por todas essas deficiências que eu me referi há pouco. Portanto, a maneira de nós ganharmos a eleição é ter um candidato conscientemente de direita,
que tenha preparo, que saiba debater, que enfrente os problemas e não tenha medo desse embate, não tenha rabo preso, né? E seja leal justamente aos eleitores conservadores, à turma da direita, mas seja também um candidato equilibrado, né? Eu comento com as pessoas falam, mas você é um bolsonarista radical. Eu falo, não, eu sou bolsonarista, gosto do presidente Bolsonaro, apoio o presidente Bolsonaro, defendo todas as coisas boas que ele e o ministério dele fez, e digo mais, não vou voltar atrás para fazer média, como o Ricardo Nunes tentou fazer, dizendo, não, bolsonarista, eu, imagina. Não, eu não faço média. Eu sou do presidente Bolsonaro, sou leal ao presidente Bolsonaro, né, e tenho absoluta convicção que foi um grande governo. Enfrentou problemas? Enfrentou problemas. Teve pandemia, teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Brasil vinha de 22 anos de esquerda no poder, não é fácil você pegar num governo disruptivo de direita e administrar um país depois de 22 anos de esquerda, essa esquerda que se infiltra nas instituições, que produzem normas, que criam conselhos, que fazem justamente essa visão de aparelhamento do Estado, e quando vem um governo de direita liberal, obviamente tem todo um trabalho para desfazer esses maus elementos, esses maus esquemas, essas estruturas que a esquerda, infelizmente, legou para o nosso país e que agora está refazendo tudo de novo. Está refazendo tudo de novo. Todos esses escândalos que nós vimos dos anos de PT vão voltar, porque eles estão fazendo tudo igualzinho, aparelhando, montando esquema, colocando gente que não tem capacidade, gente com ficha suja, gente com capivara de ladrão, né? Tá lá o sujeito que devolveu não sei quantos milhões, voltando a ser diretor da Petrobras, que é uma coisa inacreditável. Então, está tudo voltando a ser antes, né, como era antes. Isso vai causar problema. E tem uma questão também que acaba se tornando um grande antagonismo, que a gente vê, por exemplo, um nome como Ricardo Boulos se posicionando ali dentro do parlamento contra Israel, a favor do Hamas, fazendo costuras que vão culminar em pautas de gênero contra o aborto, mas chega essa época de pré-candidatura, ele tenta se aproximar do eleitorado evangélico, né, do eleitorado mais conservador. Como é que o senhor acompanha esse movimento? Porque é muito fácil colocar sobre o senhor uma pecha de extremista, mas como é que a gente desconstrói o personagem Boulos que vai surgir para a candidatura a prefeito em São Paulo? Olha, o Boulos tem um histórico de radicalismo inclusive físico, de invasão de prédios, invasão de entidades, invasão de áreas onde tem, por exemplo, bancos. Essa semana eu conversava com o presidente de uma determinada instituição, e essa instituição, historicamente, faz debate com candidatos, em todos os pleitos. Convida todos para participarem. No caso do Boulos, especificamente, o pessoal dessa entidade falou, olha, nós não vamos convidá-lo. Eu falei, por quê? Eu falei, porque há uns 6 anos atrás ele invadiu a nossa entidade, eles depredaram, inclusive o presidente da entidade teve que sair de helicóptero por cima, com medo de ser atacado por esse pessoal. Ou seja, tem um histórico inafastável, né? Não dá para fingir que não existe, um histórico de muito radicalismo, de uma visão de mundo totalmente equivocada. Se o cara quer transformar São Paulo em Cuba, eu, Ricardo Salles, quero transformar São Paulo em Nova York. Por isso que eu sigo a visão do Rudolph Giuliani, a tolerância zero, que pegou uma cidade arrebentada e arrumou a cidade. O Guilherme Boulos quer pegar uma cidade que já está arrebentada da mão do Ricardo Nunes, que já é um péssimo prefeito, embora tenha 35 bilhões de reais em caixa. E o Guilherme Boulos tem uma visão de transformar São Paulo numa grande Cuba, numa grande Venezuela, como se isso fosse, assim, olha, uma questão de consciência social. Esse pessoal, estilo Boulos, eles querem muito mais nivelar as pessoas por baixo do que nivelar as pessoas por cima. Eles falam, não, já que tem pobre, todo mundo tem que ser pobre também, todo mundo tem que viver mal. Essa é a mentalidade do socialista, do comunista. Não é elevar que todos subam e todos melhorem. Não, não pode ter diferença social, então vem todo mundo para baixo. Essa é a mentalidade deles. Aí, obviamente, o maior problema da cidade de São Paulo hoje, falta de segurança. Ora, o PSOL é amigo de tudo quanto é grupinho aí de direitos humanos que defende bandido.
Tá lá, tivemos um exemplo agora lá da moça lá do Comando Vermelho, que o Boulos recebeu no seu próprio gabinete, depois mentiu dizendo que estava andando pelos corredores, só encontrou nos corredores. Mentira, tem foto dele sentado junto com ela. Tem aquela foto do Hamas, né? Eu até brinco, o estagiário do Hamas aí. Tem envolvimento dele nessas greves abusivas aqui na cidade de São Paulo, que estão criando problema para a cidade. Acho que esse problema da greve tem muita culpa do prefeito também, que como é mole, como é molenga, não tem pulso firme, a turma deita em cima. Mas, de todo modo, tem o dedo do Boulos lá também. Então, que cidade São Paulo vai querer? Uma cidade inspirada em Havana ou uma cidade inspirada em Nova York? Eu acho que é mais ou menos por aí a discussão. Sim. E o que o senhor vai fazer agora? Está fechada essa questão para a saída do PL? Esta semana nós tivemos uma reunião em Brasília, estava o deputado Zucco, o deputado Mário Frias, o presidente Valdemar, o presidente Bolsonaro e eu, nós 5. Conversamos muito, foi uma reunião longa, conversamos muito sobre a eleição em São Paulo. O presidente Bolsonaro deixou claro, como eu disse, que ele apoia a mim, ele, seus filhos, os nossos deputados, esses que estavam na reunião também, o Zucco, o Mário Frias e tudo. O presidente Valdemar tem aquelas dúvidas sobre a viabilidade da direita ganhar na cidade. Eu não tenho essa dúvida. E o presidente Bolsonaro também não tem. Mas o Valdemar tem. Então, nós demos alguns dias para que eles entre si conversem e decidam se o PL me dará a legenda e, portanto, afasta de vez essa história de apoiar o Ricardo Nunes, que não deslancha, não decola e não vai ganhar a eleição. Ou, por outro lado, se ele insistir nessa tese de que não me dará a legenda, que me dê pelo menos a carta para que eu possa me desfiliar e concorrer por outro partido. Primeiro, porque a direita merece ter um candidato verdadeiramente que a represente, e esse candidato não será o Nunes nunca. Segundo, porque eu fiz mais do que 2 vagas, fiz 2, não sei quantas vagas. Eu fiz a minha própria vaga e ainda dei mais de uma vaga para o partido. Então, eu não me elegi no quociente eleitoral do partido. Fui eu que ajudei a fazer o quociente eleitoral. Então, é mais do que justo que o partido não me prejudique, me impedindo de candidatar. E esse compromisso o Valdemar deu na reunião que nós tivemos essa semana. Ele falou: olha, se não tiver a legenda, eu dou a carta para você sair, exatamente como dei para a Magda Mofato, como dei para não sei quem e tal. Você tem todo o direito, eu vou dar a carta. Eu falei: perfeitamente, agradeço muito. Mas não está decidido ainda, pelo menos não agora, talvez na semana que vem já esteja, espero, se vai me dar a legenda para concorrer pelo PL ou se vai me dar a carta para eu concorrer por outro partido. O senhor consegue enxergar, então, só recapitulando aqui, o prazo é de uma semana para uma decisão por parte do presidente. O prazo ideal, óbvio, nós não pusemos um prazo, porque não é uma questão jurídica, mas nós pusemos um prazo político, eu não posso ficar indefinidamente esperando isso. Então, era para ter sido decidido nesta semana. Só não foi, porque justamente o presidente Bolsonaro disse ao Valdemar: eu quero que o Salles concorra pelo PL. E o Valdemar fez essa consideração sobre a dificuldade da direita, e aí, diante desse impasse, também para não forçar uma situação constrangedora para nenhum de nós, ficou decidido que, não, então vamos dar uns dias aí para ter um pouquinho mais de conversa. Mas da semana que vem não pode passar, porque senão também eu não tenho tempo hábil para viabilizar minha candidatura em outro partido, se for essa decisão. E, por outro lado, também, se for a decisão de concorrer pelo PL, nós precisamos colocar a coisa para andar. Perfeito. A última pergunta, deputado: o senhor consegue enxergar outros nomes genuinamente ligados à direita com a mesma dificuldade que o senhor para emplacar candidaturas para as prefeituras de outros estados? Veja só, criou-se na minha opinião, uma falsa premissa de que nos grandes centros a direita tem dificuldade. Não é verdade. E eu cito um exemplo para dizer isso, que é o João Dória na cidade de São Paulo. O João Dória ganhou no primeiro turno. Eu não estou apoiando o João Dória, não, mas estou simplesmente dizendo que a plataforma de eleição do João Dória para prefeito era uma plataforma totalmente de direita. E, apesar disso, ele ganhou no primeiro turno. São Paulo teve Paulo Maluf, São Paulo teve Jânio Quadros, enfim. Também teve, é verdade, Erundina, Haddad, Marta, enfim, para o azar da cidade.
Em outras regiões do Brasil, dependendo de onde você vá, a direita é muito forte. Por exemplo, você vai ao centro-oeste. Os candidatos de direita têm muito mais força que os de esquerda. Todos os estados do centro-oeste. No norte, em alguns deles. No nordeste, tem mais dificuldade. No Rio de Janeiro, vai ser uma briga boa. O Ramagem é um grande candidato. Um delegado da Polícia Federal, um sujeito exemplar, agora declaradamente com apoio do governador Cláudio Castro, apoio do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Ramagem vai ganhar com folga lá no Rio de Janeiro. Em outras localidades, nós teremos ótimos candidatos. Em Fortaleza, tem o André Fernandes. No Santa Catarina, teremos candidato em Florianópolis. Vai ter candidato em Curitiba. E assim vai. Então, eu acho assim, nós temos bons candidatos para concorrer em várias cidades importantes e até um pouco menores do Brasil. A direita tem um papel importante. Defende o cidadão, defende a liberdade de imprensa, tão atingida, sobretudo essa semana, defende a liberdade individual, o direito à legítima defesa, a propriedade privada, a meritocracia. O Brasil é um país que precisa de um choque de meritocracia. É um país que está vendo as pessoas serem indicadas para os cargos, pessoas que têm histórico de roubalheira, pessoas que têm histórico de malversação de recurso público. Está sendo indicado só porque faz parte da patota política, né? Aquela velha historinha de ficar loteando a máquina pública para diferentes grupos de apoio político deitarem e rolarem. A gente não pode aceitar isso. Isso vai totalmente contra os princípios que nós defendemos e os países que se desenvolveram não aceitam esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, a direita tem esse papel. Os candidatos de direita, nas cidades onde concorrerem, têm esse papel de mostrar o contraste entre dois mundos. No caso aqui de São Paulo, é a visão Rudolph Giuliani, modelo tolerância zero em Nova York, que resolveu o problema de segurança pública, resolveu o problema de qualidade de vida na cidade, contra um modelo que ou é de abandono total, que é o atual, ou é de avacalhação total, que é o modelo de Havana que o Guilherme Boulos defende, que é transformar o Brasil numa Cuba, São Paulo numa Cuba ou Venezuela. Deputado, muito obrigada pela sua participação, excelente entrevista, considerações precisas e importantes, como sempre. Muito obrigada e nós seguimos aqui à disposição no Diário do Poder. Obrigado, um prazer falar com vocês. Bom dia. Até mais, tchau, tchau.